Sabe aqueles momentos na vida em que a gente sofre uma perda e parece que é o fim de tudo? Pois é. E se esses momentos, na verdade, forem o ponto de partida para algo muito maior? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história incrível para entender exatamente isso. Como um grande revés pode, na verdade, te colocar no caminho do seu destino. Pensa bem nisso por um segundo. Aquele emprego que não deu certo, um relacionamento que acabou. E se, no fundo, nada disso for um ponto final? E se for uma placa, talvez meio escondida, apontando para um caminho completamente novo? Essa é a ideia poderosa que a gente vai desvendar aqui. A grande sacada aqui é a seguinte: a dor, a sensação de que o chão sumiu, não precisa ser o fim da linha. Muitas vezes ela funciona como uma espécie de correção de rota. É um empurrão, sabe? Nem sempre confortável, é verdade, mas que te coloca exatamente na direção que você precisava seguir. Para a gente ver isso na prática, vamos entrar na história de Ruth. E a jornada dela começa, no fundo do poço. Imagina o cenário: ela perde o marido, está numa terra que não é a dela, não tem filhos, não tem dinheiro e, sinceramente, não tem perspectiva nenhuma de futuro. É a definição de uma perda total. E bem ali no meio do caos, a sogra dela, Noemi, dá uma saída que parece a mais lógica. Ela fala para as duas noras: voltem para casa de vocês, para a segurança da sua família. A outra nora, Orfa, faz exatamente isso. Ela escolhe o caminho conhecido, o passado. Mas a Ruth faz uma coisa que desafia toda a lógica. E é aqui, gente, que tudo vira. Com essas palavras, Ruth não está só dizendo que vai ficar com a sogra. Ela está rasgando o mapa antigo dela. Está deixando para trás seu povo, sua cultura, sua religião, tudo, para abraçar um futuro totalmente desconhecido. É um ato de lealdade e fé tão absurdo, tão poderoso, que se torna a base de tudo que vem depois. E o mais impressionante é que essa virada na vida da Ruth não foi só sorte, não. Quando a gente analisa a fundo, percebe que existe um padrão, quase uma fórmula, com duas chaves que ela usou para destravar um destino que parecia completamente bloqueado. E as chaves são até bem simples de entender: pessoas e lugares. Primeiro, ela se conectou à pessoa certa, que era Noemi. E segundo, essa conexão a levou para o lugar certo, para uma nova geografia, que era a cidade de Belém. Uma coisa levou à outra. Tá, mas o que seria essa tal de geografia da prosperidade? Pensa assim, é como um ecossistema. Tem planta que só floresce em certo tipo de solo, com certa umidade e certo sol. Da mesma forma, existem oportunidades e conexões que só estão disponíveis em lugares específicos. Para Ruth, a oportunidade da vida dela não estava em Moabe. Estava plantada esperando por ela lá em Belém. E aí elas chegam em Belém, que, olha que ironia, significa casa do pão. E é ali que a mágica acontece. A combinação da pessoa certa com o lugar certo começa a funcionar. E rápido. As conexões que a Noemi tinha naquela cidade começam a abrir portas para Ruth que sozinha jamais conseguiria abrir. E a velocidade com que as coisas se desenrolam é impressionante. Com a orientação da Noemi, Ruth vai parar no campo de Boaz, um parente rico e super influente. Ele ouve a história dela, fica admirado com a lealdade dela, e essa admiração vira carinho, e, pouco tempo depois, eles se casam. A vida dela não muda só um pouco, ela é completamente reinventada. E o resultado é esse, de tirar o fôlego. A mulher que chegou ali sem nada, uma estrangeira, viúva, sem esperança nenhuma, de repente se torna esposa de um dos homens mais importantes da cidade. É uma reviravolta total, e tudo por causa daquelas duas decisões lá no começo. Olha, se a história parasse por aqui, já seria um caso de sucesso incrível, né? Mas o que vem a seguir é o que transforma essa história em uma lenda. A felicidade pessoal da Ruth era só a primeira parte. O destino dela era muito, mas muito maior do que ela podia imaginar. O impacto daquela única decisão dela vai ecoando pelas gerações. Ruth e Boaz têm um filho, que tem outro filho, até que o bisneto dele se torna ninguém menos que Davi, o maior rei de toda a história de Israel. Para aí e pensa nisso. A viúva estrangeira, a que tinha tudo para dar errado, se tornou a bisavó do rei. É muito peso numa decisão só, não acha? A escolha dela de seguir Noemi não só salvou a própria pele, mas colocou o nome dela na linhagem real, influenciando o destino de uma nação inteira. Ela estava cumprindo um propósito gigantesco e nem fazia ideia. E essa frase aqui amarra tudo de um jeito perfeito. A história da Ruth mostra esse padrão. Se conectar com as pessoas certas e ter a coragem de se mover para os lugares certos pode mudar não só a sua história, mas a história de toda a sua família, de toda a sua linhagem.
Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhando para a nossa própria vida com essa lente da Ruth, vale muito a pena a gente se perguntar, será que tem alguma pessoa ou alguma geografia por aí que pode ser a chave para destravar nosso próximo capítulo? É uma pergunta e tanto para se pensar.